mensagem que todo pregador no seu início quando aquele vai começar a pregar. Eu passei por ela muitas vezes. É um texto muito fácil. É um texto onde os nossos filhos, se eles não sabem, eles deveriam estar sabendo dessa história. O cego de Jericó. Lucas capítulo 18, versículo 35. Jesus cura um mendigo cego. Esse mesmo texto bíblico tem passagens no Evangelho de Mateus capítulo 20, no versículo 29, no Evangelho de Marcos capítulo 10, no versículo 46 também há menções deste mesmo texto. Diz assim o versículo 35: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e o seguia, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Só até aqui, Deus. Esse texto bíblico, no Evangelho de Lucas, que faz menção desse cego, desse homem que habitava em Jericó. Além de cego, ele era mendigo. Na verdade, a maioria dos homens que eram paralíticos, dos cegos, dos enfermos, por falta de trabalho, por falta de ajuda no INSS, né? Não tinha para eles ali. Então eles tinham que realmente mendigar. Era o costume deles mendigar. No Evangelho de Lucas não menciona, mas nos outros evangelhos você vai ver que este cego ele andava com uma capa que o identificava como cego e como mendigo. Não como cego, mas como mendigo. Nós vamos ver nesses textos sagrados que quando ele estava chegando em Jericó, estava sentado junto no caminho, mendigando. Um homem cego, ele era um homem que estava cego. Irmãos, ele nasceu assim. Não foi algo que ocorreu na vida dele, não foi uma situação, não foi um acidente, não foi algo que aconteceu na sua juventude, na sua adolescência, não. Ele nunca enxergou, ele nunca viu. É muito diferente, irmãos, é muito diferente na nossa vida espiritual. Pessoas que outrora enxergaram as coisas de Deus, enxergavam de forma nítida a vontade de Deus, enxergavam de forma nítida a glória de Deus, e por alguma circunstância, por algum momento, por algo que aconteceu na sua vida, deixou de enxergar, né? Parou de ver, parou de enxergar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Este homem, ele estava assim desde o seu nascimento. Mas só que nós vemos aqui que ele ouviu passar a multidão, ele perguntou: quem era? Quem está passando aqui? Que alvoroço é esse? Que barulho é esse? Todo mundo glorificando, todo mundo pedindo ajuda, todo mundo pedindo. Se fosse hoje, mas talvez as pessoas iam pedir, além da ajuda, ia pedir para tirar uma selfie, né? Ia pedir para tirar uma foto. Os jornais iriam publicar: Jesus está entrando em Jericó, né? Todos os jornais, menos a Globo, mas os outros jornais iam passar, porque a Globo quer esconder aquilo que Deus faz, né? Mas todos os outros jornais iriam mostrar a glória de Deus. Olha que maravilha, olha o que está acontecendo, Jesus de Nazaré está passando em Jericó. Mas nós vemos aqui que disseram a ele: é Jesus o Nazareno que está passando, mas não deram nenhuma importância para ele. E nós vamos ver, irmãos, que quando ele ouviu, ele ficou sabendo dessa notícia, que Jesus estava passando por lá. A Bíblia diz que ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, vamos entender, irmãos, que o clamor dele não foi um clamor
em tom baixo, foi um clamor em alta voz. Quando falamos de clamor, falamos de alta voz. Por quê? Ele teve que enfrentar a multidão. Primeiro, ele não enxergava. Primeiro, ele não estava vendo para que direção, em que direção Jesus estava. Segundo, irmãos, ele tinha que enfrentar uma multidão que já estava gritando, já estava clamando. Outros estavam murmurando no meio daquela multidão, alguns clamando, outros murmurando, outros reclamando, outros chorando, outros glorificando, mas uma multidão enorme. Muitas pessoas estavam alvoroçadas naquele momento, algumas sem interesse algum. Algumas estavam ali perto de Jesus apenas para atrapalhar os outros que poderiam estar perto dele. Sabemos que acontece isso nos dias de hoje. Alguns estavam lá apenas para atrapalhar o tempo, para tirar o tempo de Jesus, para ocupar o tempo de Jesus, um tempo que ele poderia usar para fazer coisas que realmente iriam edificar. Mas nós estamos vendo aqui que ele começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas a Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Talvez você está buscando por algo, você está clamando por algo, você está batalhando por algo, você fez um voto com Deus, fez uma campanha, fez um propósito com Deus por alguma coisa, por uma salvação de um familiar, de um amigo, de um querido, uma porta aberta. E muitas vezes tem pessoas que querem jogar um balde de água fria em nós. Pessoas que querem nos amordaçar, pessoas que querem nos isolar, nos congelar, nos deixar paralisados. E nós vemos que a multidão que estava passando diante, porque eles estavam também interessados naquilo que Jesus podia oferecer, mas nós vemos que a multidão pedindo para que ele se calasse. É a mesma coisa, no sentido literal, falou: cala a sua boca, fica quieto, você está incomodando o mestre. Em outros textos estão dizendo: você está incomodando Jesus. Você está incomodando Jesus. E eles não estavam incomodando Jesus, né? E nós vamos ver aqui que mesmo diante daquela repreensão, mesmo diante daquela repreensão que ele estava recebendo, a Bíblia diz que ele clamou cada vez mais alto. Ele não enxergava, né, irmãos? Ele podia ter tomado um tapa na orelha naquele momento, né? Porque ele não ia conseguir se defender. Empurrão. Talvez alguma pessoa poderia pegar pelo braço e dizer: Jesus está por aqui, ó, e levar ele por outro caminho. Mas a Bíblia vai mencionar que ele clamava cada vez mais. E o que eu quero frisar, irmãos, é esse texto aqui, que os que estavam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Às vezes muitas pessoas questionam o porquê tanto exagero no seu louvor, o porquê tanta oração, o porquê tanto buscar assim, por que tanto ir para a igreja, por que tanto perseverar dessa forma, o porquê você faz isso, o porquê você contribui, o porquê você clama, o porquê você ora, o porquê você adora, o porquê você chora na presença do Senhor. Para que isso? Isso é um histerismo, isso é um exagero, não precisa disso. Já está quase, irmãos, o crente Padre Quevedo. Padre Quevedo não acredita mais em nada. Padre Quevedo fala: demônio não existe, né? Não existe isso, não existe aquilo. Padre Quevedo é aquele não padre que não acredita que demônio existe. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu os espíritos imundos. Na Bíblia dele também está escrito isso. Só ele que não sabe. E nós vemos, irmãos, que muitos têm tentado calar a nossa boca. Mas por que você está buscando por isso? Mas não vai conseguir, não vai alcançar, não vai resolver. O Senhor não vai te atender. Não tem resultado. Eu já tentei, não consegui. Eu já fiz, não deu certo. Eu já falei, não aconteceu nada. E quantas vezes eu não levei essa pessoa para a igreja? Nunca aconteceu nada. Mas quantas vezes não impomos as mãos sobre a cabeça dessa pessoa, mas não aconteceu nada? Quantas vezes fizemos campanha, mas não aconteceu nada? Quantas vezes fizemos um culto lá na casa dessa pessoa e não aconteceu nada? E essa é a multidão que quer nos calar. Essa é a multidão que está conformada. Essa é a multidão que já está anestesiada com a normalidade, já está anestesiada com a mornidão, por causa da mornidão. Você sabe, irmãos, a história do sapo? Colocou o sapo dentro de um caldeirão, a água fria. O sapo continuou. E a água foi, ligou o fogo, a água foi fervendo. Foi esquentando. O sapo não saía de lá, porque ele se adequou àquilo.
Ele se acostumou com aquilo. E o que nós vemos hoje, irmãos, as pessoas estão se acostumando com isso, estão se acostumando com aquilo, estão conformadas com as situações. Aquele homem, irmãos, aquele homem filho de Timeu, o ex-cego, quando ele foi repreendido pela multidão, não foi uma pessoa só que repreendeu ele, não, irmãos. A vantagem dele é que ele não via quem estava repreendendo ele. Essa é uma das vantagens naquele momento. Ainda bem que ele era cego naquele momento. Sabe, algumas pessoas muitas vezes querem nos repreender para não fazermos aquilo que é de Deus. Temos que ser, nesse momento você tem que ser cego para isso. Nesse momento nós temos que fechar os nossos olhos para isso. Nesse momento nós temos que tampar os nossos olhos físicos, nossos olhos espirituais, e olhar somente para Cristo, olhar somente para o Senhor e clamar a Ele, a quem pode realmente resolver o nosso problema. Porque eu não posso resolver o seu problema. A multidão não podia resolver o problema daquele homem. E eu quero dizer algo para você nessa noite. A multidão não pode resolver o seu problema. A igreja não pode resolver o seu problema. O pastor não pode resolver o seu problema. O governo não pode resolver o seu problema. O juiz, as autoridades, o advogado, o promotor de justiça não pode resolver o seu problema. Mas Jesus, esse sim, pode resolver todos os nossos problemas. Nós olhamos aqui que esse homem ele precisava enxergar. Muito diferente de hoje. Hoje quando nós clamamos a Deus, Senhor, aí o Senhor ele para, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero. Às vezes pedimos coisas supérfluas, coisas para o nosso deleite, coisas que não edificam, coisas que não vão chegar a lugar nenhum, coisas que não vão servir para nada, coisas que não vão edificar em nada. E é isso que muitos estão pedindo para Deus, achando que o Senhor Jesus Cristo ele tem tempo para parar, para ouvir pessoas que vão clamar e pedir coisas que não edificam, coisas que realmente não são para a glória dele. Mas esse homem foi diferente. Esse homem nunca enxergou. Ele nunca viu o rosto do seu pai. Esse homem ele nunca viu o rosto da sua mãe. E pior ainda, irmãos, segundo a lei deles, segundo a lei, todo filho que nascesse com um defeito, uma paralisia, uma enfermidade, nesse caso homem cego, as autoridades, os religiosos questionavam muito esse nascimento. Eles questionavam dizendo, quem foi que pecou, né? Os pais pecaram, é uma maldição, é da geração do que passou, né? da geração do avô, do bisavô. Não, eles questionavam isso. E esse homem tinha que ficar isolado. Além de cego, ele tinha que lutar para sobreviver. Ele era mendigo. Ele dependia daquilo que as pessoas davam para ele. Ele dependia daquilo que as pessoas davam. Se as pessoas dessem água para ele, ele bebia. Se as pessoas dessem alimento para ele, ele comia. Se dessem uma dracma, um dinheiro, se dessem uma quantia para ele ir no mercado comprar um alimento, ele ia comprar um alimento. Mas por ser cego e mendigo, ele teve que se virar, irmãos. Ele apanhou muito da vida. A Bíblia não menciona, mas nós cremos que esse homem sofreu demais. Imagine você morar na rua, ser um morador de rua e ainda cego. Além de ser um morador de rua, cego. Mas o que me chama a atenção é que quando ele clamou cada vez mais alto, Jesus ele parou. Jesus ele parou, irmãos. Tantas pessoas estavam clamando Jesus. Tantas pessoas estavam buscando por Jesus. Eu creio aqui, irmãos, creio eu, que não era só aquele homem que estava clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Creio eu que mais pessoas, mulheres, homens, estavam clamando pela misericórdia do Senhor. Estavam clamando por um socorro, por uma ajuda. Mas Jesus parou por causa daquele cego. Jesus parou por causa daquele cego. Por quê, irmãos? Porque Jesus viu perseverança. E o Senhor ele quer ver perseverança em você. Jesus ele viu persistência naquele homem. Ele viu perseverança, ele viu persistência e ele viu fé naquele homem. Ele viu fé. Ele viu muita fé naquele homem, porque a multidão pediu para que ele se calasse. Mas ele gritou cada vez mais alto, irmãos. Ele não tinha microfone. Ninguém emprestou uma caixa de som para ele. Ele não estava com um megafone, não, ele não estava com nada disso. Era só a voz dele.
Mas ele clamou, irmãos. Nem que eu fique rouco aqui, nem que eu perca minha voz aqui, mas eu vou clamar. E o Senhor vai me ouvir. No meio dessa multidão, Ele não está me... eu não estou vendo Ele. Não sei se Ele está me vendo, mas eu sei de uma coisa: Ele vai me ouvir. Sabe o que é isso, irmãos? É uma pessoa que já está determinada, tem fé. Uma pessoa que sabe que vai dobrar o joelho, que sabe que vai clamar, sabe que vai alcançar a resposta de Deus. Esse homem alcançou a resposta do Senhor. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas perguntam por que ele fala filho de Davi, se ele era filho de José. Ele sabia da linhagem de Jesus. Ele sabia que Jesus era o rei. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Ele sabia que da onde Jesus veio, a linhagem da descendência de Davi, viria um rei, que sobre o seu trono não teria fim. Irmãos, o seu trono, o seu reino não teria final. Foi o reino de Jesus. Esse homem cego, um homem que morava na rua, já reconhecia quem era Jesus. Sabe qual é o problema de muitos hoje na igreja? É que oram, mas não reconhecem quem é Jesus realmente. Não reconhecem quem é Deus, não tem temor. Não tem temor, mas não tem mais temor a Deus. Não respeita mais Deus. Na oração, irmãos, acha que está falando com qualquer pessoa, acha que está conversando com qualquer um. Não, eu quero dizer algo para você nessa noite. Quando você dobrar o teu joelho, lembre-se de que você está falando com um amigo, sim. Lembre-se que você está falando com o Pai, sim. Mas você está falando com o Senhor, você está falando com Deus, você está falando com o Rei, você está falando com o Todo-Poderoso também. Lembre-se disso. E esse homem reconheceu que Jesus era o filho de Davi, da linhagem de Davi. E ele clamou, não sei quantas vezes ele clamou, irmãos. Tem pessoas que desistem fácil. Só vou cantar uma vez, não vou cantar mais não. Canta. O André chamou para cantar o mesmo menino aqui de novo, aqui, né? Pastor, vou cantar aqui de novo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Olha, tem tudo a ver com o culto. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas de novo, eu tenho que pedir. Peça quantas vezes for necessário a misericórdia do Senhor. Peça quantas vezes for necessário pela compaixão de Deus sobre a tua vida, porque você carece, porque eu careço, nós carecemos de Deus, nós carecemos do Senhor. Aquele homem reconheceu que ele carecia da misericórdia do Senhor. Talvez as outras pessoas que estavam clamando não estavam clamando como ele, talvez estavam clamando de forma diferente, talvez estavam buscando de uma forma diferente, de um jeito diferente, mas Jesus parou por causa daquele homem. Jesus parou por causa daquele homem. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. Chegando ele, perguntou, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Que eu veja. Será que você sabe bem o que você quer? Quando Jesus perguntar para você: o que queres que eu te faça? Será que é liberto que você quer ser mesmo? É a salvação do teu esposo que você quer mesmo? É a restauração da tua casa que você quer mesmo? É isso mesmo? É dessa forma que você quer? Se Jesus te perguntar: o que queres que eu te faça? É ser mais crente mesmo que você quer? Essa é a sinceridade no teu coração? É enxergar de uma forma diferente as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais? É isso que você quer? A sua resposta precisa ser objetiva. Porque hoje nós vivemos um tempo onde a igreja, os cristãos do século 21, há muita dúvida. O que queres que eu te faça? Deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu pensar o que eu realmente quero. Nem eu sei realmente o que eu quero. Eu só clamei por clamar mesmo. Está entendendo? A diferença de clamar sabendo o que quer e de clamar sabendo não sabendo o que quer. É uma grande diferença você clamar ao Senhor sabendo o que realmente você precisa e você clamar ao Senhor não sabendo o que precisa. Senhor, eu nem sei o que eu quero. Ou então você clama: Senhor, eu quero saber o que eu quero.
Está assim hoje. A dúvida é muito grande. As opções são muitas. Opções que confundem a nossa mente, que muitas das vezes podem nos tirar do foco, da direção de Deus. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? Nesse texto bíblico, deste homem, e nos outros textos dos evangelhos, na qual eu citei no início, Mateus e Marcos, vai falar que quando Jesus mandou chamar ele, mandou trazer ele, sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Ele jogou a capa fora. Ele pegou a capa que identificava ele como cego, a capa que identificava ele como mendigo, ele jogou ela. Talvez alguém falou: a sua capa, você vai deixar a capa aí? As pessoas vão pegar, vai fazer frio, você vai precisar dela, rapaz. Ele deixou o passado. Ele pegou a capa dele e jogou. Eu não vou precisar mais disso aqui, porque se eu for até Jesus, se Jesus me mandou me chamar, ele vai fazer completo. Se Jesus mandou me chamar, a obra que ele vai fazer na minha vida vai ser completa. Então ele jogou a capa fora. É algo que eu falo da parte do Espírito Santo para a igreja nessa noite. Quando Jesus te chamar, não joga a capa fora. Você não vai precisar mais dela, não. Vai que eu preciso dar um jeitinho. Vai que faça frio. Vai que eu preciso para fazer. Vai que eu preciso vender isso aqui. Aí eu preciso. Eu vou guardar de recurso. Não, joga a capa fora. Quando Jesus chamou ele jogou ela fora. Ele deixou a capa. Está na Bíblia, está nítido. Deixando a sua capa, foi até Jesus. Ei, filho de Timeu, sua capa. Ele nem tem ouvido. Não olhava mesmo, não enxergava ainda. Ainda bem que nesse momento é bom não enxergar. Existem momentos que é bom não enxergar. Só nesse momento, no momento de clamar, no momento de buscar o Senhor, você não pode enxergar as adversidades. Porque parece que quanto mais nós oramos, mais as lutas vêm, né? Parece que quando nós oramos, fazemos campanha, jejum, é um propósito com Deus, ribalada aqui, ribalada dali, e glória a Deus, aleluia, aquele fervor, aquela unção, parece que as coisas desandam, escambam, parece que o teto da nossa casa vai cair, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero trazer essa palavra para você. Persevere, seja encorajado pela palavra de Deus, lute por aquilo que você veio buscar nessa noite. Aleluia. Lute por aquilo que você veio buscar. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero enxergar. Irmãos, ele não sabia, ele sabia a palavra verde, mas ele não sabia o que era a cor verde. Talvez ele imaginava: como é que é o verde? Como é que é o mar? Talvez ele tinha irmãos. Como será que são os meus irmãos? Ele não sabia nem como ele era. Naquele tempo tinha espelho já, viu? No Egito já tinha espelho. Talvez a ansiedade dele era de olhar para o espelho para ver como ele estava. Talvez a ansiedade dele, mas eu não sei, o horário é ver o sol, é ver a luz, ver a natureza, ver as pessoas. Mas aquele homem foi privilegiado. Sabe por que aquele homem foi privilegiado, irmãos? Porque quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Então Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. A primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Que privilégio, irmãos. Quando você estiver clamando ao Senhor, quando você estiver buscando, quando você estiver orando, perseverando na oração, a primeira pessoa que você tem que ver é Jesus. A primeira pessoa que você tem que ver é o Senhor. É Ele que pode resolver o seu problema. A primeira pessoa que esse homem viu foi Jesus. Que privilégio, irmão. Imagino eu, irmãos, uma conjectura aqui. Esse homem, poxa, a minha vontade era de enxergar a natureza. A minha vontade era de me ver no espelho. A minha vontade era de ver as pessoas, ver como é o mar, ver como é o sol, ver como é as estrelas, ver as cores, ver os animais, ver tudo, irmãos, tudo que tem
nesse mundo. Mas eu estou sendo mais privilegiado aqui. Estou vendo o Salvador na minha vida. Estou vendo um Deus, o meu Senhor, o meu Redentor. Eu estou vendo aquele que vai morrer por mim, porque ele ainda ia fazer aquilo. Estava frente a frente com o próprio Deus. Ele estava frente a frente com Deus. Você pode imaginar o olhar de Jesus para ele? Jesus não falou assim: vai, eu te curei. Foi isso que Jesus disse? Que Jesus disse: vai, a campanha te salvou. Foi isso que Jesus disse? Jesus falou assim: vai, porque você fez isso. Não. Cada caso é um caso. Eu já dei um exemplo, irmãos. Outra mensagem que eu ministrei aqui foi que Jesus cuspiu no chão, pegou o barro, o lodo, tacou no olho do cego e falou para ele lavar no tanque. Jesus fez aquilo uma vez só, não fez mais. Agora tem uns espertalhão que quer fazer isso e quer ganhar dinheiro com isso, né? E nós estamos vendendo aqui o barro e o cuspe de Jesus. O lodo que Jesus pegou para passar no olho do cego. Tem pessoas que se aproveitam disso para arrecadar dinheiros, para ganhar grana, né? Para faturar. Não sei mais o que vão inventar isso, mas só sei que eles são muito criativos. São muito criativos, viu? A criatividade deles está demais, está indo longe demais. Porque até terreno no céu estão vendendo já, viu? Já chegou esse ponto. Quando Jesus disse: vê, Jesus ele afirmou: a tua fé te salvou. Mas a nossa fé, irmãos, ela não pode ser isolada, ela tem que estar apoiada em algo. A fé dele salvou ele, mas a fé dele não estava firmado apenas nele próprio, num pensamento positivo, não. A fé dele estava firmada no próprio Jesus. Porque para quem ele pediu misericórdia? Para Jesus. Para quem ele pediu ajuda? Para Jesus. A minha fé e a tua fé tem que estar firmada em Deus. A nossa fé tem que estar firmada na palavra. Nós vemos na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, se não tem fé, é impossível agradar a Deus. Nós vemos que este homem, ele recebeu essa resposta do próprio Senhor: vê, a tua fé te salvou. Irmãos, é um conjunto de coisas: perseverança, coragem, determinação, humilhação, reconhecimento, fé. Tudo isso, esse homem, ele tinha no seu coração. Vê, a tua fé te salvou. E logo viu. Que a Bíblia diz, irmãos? E logo viu. Tem coisas urgentes para acontecer na tua vida nessa noite. Tem coisas urgentes para acontecer na tua casa. Tem coisas que precisam ser urgentes para acontecer ali no meio dos teus. Tem coisas que têm que ser urgentes para acontecer na sua vida. Urgentes. A Bíblia diz que logo viu e seguiam glorificando a Deus. Ele seguiu Jesus fazendo o que, irmãos? A diferença de muitos hoje que recebem, mas se esquecem do Senhor, se esquecem daquele que fez, não reconhecem mais aquilo que Jesus deu, não reconhece mais aquilo que Jesus fez por ele, a ingratidão, tantas outras coisas. Mas esse homem, quando ele começou a enxergar, ele seguiu Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A diferença é essa também, irmãos. Quando nós vemos algo de sobrenatural acontecendo na igreja, acontecendo no nosso meio, ao invés do povo glorificar a Deus, sabe o que o povo faz? Será que é de Deus? Será que realmente foi Deus que fez isso? Eu sei que hoje as coisas estão mais difíceis. As coisas estão mais difíceis, eu sei. Mas aqui a Bíblia diz que todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Porque o povo acreditou. Porque eles viram. Eles estavam juntos.
Eles estavam perto, eles conheciam aquele homem que era cego. Poxa, isso aí não é o filho de Timeu? Mas não é o mendigo lá que ficava em Jericó? Não era ele? Eu vi ele até esses dias. Ele não enxergava, não. Até esses dias ele estava pedindo esmola. Mas olha como é que ele está hoje. Irmãos, você pode ver como o que Deus faz é o sobrenatural. Irmãos, ele não estava com 40% da sua visão. Ele não perdeu 40% da visão, 60%, que precisou usar o óculos, que precisou. Não foi isso, não foi isso. Ele nunca enxergou. Jesus, ele vai além da medicina, porque o homem que nunca enxergou, os seus olhos estavam ressecados. Concorda comigo? Não lubrificava, então ele não piscava, era o olho ressecado. Quando Deus quer fazer algo, irmãos, Ele faz além do natural. Foi isso que aconteceu na vida dele. Foi isso que aconteceu na vida deste homem. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que não é a multidão, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Não é o povo, não é as ordens que são dadas a você para você se calar, para você ficar quieto, para você não incomodar o mestre. Não é os palpites, não é as opiniões seculares que circulam por aí, que vão te amordaçar, não, que vão calar a tua voz, não. Você precisa estar na condição deste homem. Se falarem para você, olha, não adianta mais, tem uma música antiga sertaneja que fala, não adianta mais, chega de sofrer, chega de chorar, né? Você conhece aí, né? Sei que você conhece. Quem falar que você não conhece, não, misericórdia, hein? É bem antigo, né? É o tempo das bolinhas de viola. Irmãos, se você ouvir isso aí, adianta sim. Você tem que falar, não, adianta sim. Eu vou chorar, eu vou clamar, eu vou lutar, eu vou perseverar. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou persistir. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou continuar com a minha fé nessa hora. Vai chegar um tempo que Jesus vai parar. Vai chegar um momento em que Ele vai me ouvir. Na verdade, Ele já está me ouvindo. Ele vai parar. Ele vai atender ao meu clamor. Eu vou perseverar. Você precisa perseverar, como aquele homem perseverou. Não pense você que foi uma história assim, fácil, né? Como é que foi? Vamos entrevistar. Suponhamos que fosse hoje, aquele homem que era cego, levasse ele para a igreja, as igrejas modernas hoje, né? Neopentecostais, me conheciam por Bartimeu, nem nome eu tinha. Então, vem cá, conta a sua história. Bom, eu estava lá na praça e Jesus passou por lá e aí mudou. Aí o que você fez? Não fiz nada. Você clamou? Não, eu fiquei lá parado lá, né? Quieto lá, e ele parou e me atendeu. Foi assim? Foi assim. Que legal, né? Sabe, não foi o testemunho dele, irmãos, foi um testemunho de fé e de perseverança. Se fosse hoje, nos dias de hoje, muitos, o que aconteceu? Depois que eu vim para esse lugar aqui, depois que eu vim participar da corrente, não sei o que, eu recebi. Não, irmãos, foi Jesus. Quando Jesus curou aquele outro cego que cuspiu no chão lá e pegou o lodo lá, questionou, irmãos, teve um interrogatório tão grande em cima dele. Fizeram reuniões, fariseus, escribas, sabe, os seus todos reunidos ali, chamaram aquele homem para o interrogatório, chamaram ele, chamaram os pais dele, a família dele, falaram assim, você conhece esse homem? Sim, é meu filho. Ele era cego? Sim, ele era cego. Quem fez isso com ele? Pergunta para ele tem condições de responder. Então, quem foi que fez isso com você? Foi Jesus. E quem é Jesus? Olha, se ele era, mas você sabe se esse homem era bom, era mau? Olha, se ele era bom, se ele era mau, eu não sei. Só sei que agora eu vejo. Só sei que agora eu estou enxergando. Irmãos, quando Jesus quer fazer algo, Ele faz. Eu creio que a multidão parou. Jesus falou, para! Vou parar que Jesus, quando parar alguma coisa vai fazer. A mesma condição
A mesma situação que aconteceu com a mulher que tinha fluxo de sangue. Ela tocou na hora das vestes de Jesus. Jesus, ele parou. Alguém me tocou. Ué, alguém me tocou. Sabe por quê? Porque tem muita gente que toca, mas toca. Tem gente que abraça, mas é aquele abracinho, né? Aquele abracinho de... Tem gente que aperta a mão, mas é aquele aperto de mão. Tem gente que fala que está demonstrando amor, mas é aquela demonstração de amor. Tem crente que cumprimenta com a paz do Senhor, mas não é paz do Senhor, é paz do Senhor. Não é paz do Senhor, é paz do Senhor, paz do Senhor. Então não é uma coisa firme, uma coisa que marca. Aquela mulher, ao tocar na hora das vestes de Jesus, fez Jesus parar. Poxa, que mulher poderosa? Não era aquela poderosa, ela tinha fé. Jesus parou porque dele saiu virtude. Ela foi beneficiada por causa da fé que ela tinha no Senhor Jesus Cristo. A fé dela fez com que aquilo acontecesse. Jesus parou por causa daquilo. Jesus parou por causa do cego. Estou falando parar, irmãos. Não estou falando parar e não deixar de fazer, não. Parar, no sentido figurado. Você está me entendendo aqui? Porque tem crente que gosta de pegar tudo ao pé da letra, né? Tudo ao pé da letra. Sei, pastor, mas Jesus parou por causa daquele homem. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? Fique em pé em nome de Jesus nessa noite. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, por gentileza. Glória a Deus. Eu sei, o melhor de Deus já veio para você, foi Jesus. A melhor coisa que Ele poderia ter feito por nós, Ele já fez, que foi garantir a nossa vitória na cruz do Calvário, a nossa salvação através da cruz. Ele se fez maldito para que você fosse bendito. Mas a Bíblia também ensina a orar. A leitura inicial aqui foi Mateus capítulo 7. Começou no versículo 1, que fala de julgar, mas ele terminou aqui, o William terminou no versículo 7, que fala: pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, a porta se abre. Que haja perseverança da sua parte nessa noite. Que possa haver perseverança da sua parte nessa noite. Saiba de uma coisa, querido. Saiba de uma coisa. Se você trabalha, é porque você estudou, mas é porque o Senhor te deu saúde também. Aleluia. Se você tem uma família, se você tem uma esposa, é porque você conquistou com a sua persuasão, com o seu chaveco, a beleza, tudo. Ela gostou de você, você gostou dela. Mas foi Jesus também que preparou tudo isso para você. E reconheça isso. Se você hoje tem bens materiais, posses, é porque você trabalhou, levantou de madrugada, sim, foi com o seu suor, que bênção, glória a Deus por isso. Mas foi o Senhor que te ajudou. Foi Ele que te deu estratégia, foi Ele que te deu sabedoria. Se você está aqui hoje na casa de Deus, é porque o Senhor pagou o preço por você. Ele pagou esse preço por nós. Que nós possamos reconhecer isso. Mas só que eu quero nessa noite dizer para você que você, mesmo que Jesus tenha feito tudo isso por nós, ainda dá tempo de você clamar por mais coisas ainda. Tem pessoas que precisam. Tem coisas que você precisa ainda receber da parte de Deus. Tem coisas que você ainda precisa receber da parte do Senhor. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos lutar. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos batalhar. Nós precisamos perseverar. E que a sua oração nessa noite, juntamente com a minha, venha ser essa: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.